Meu nome é Robélio Firmiano e esse é o canal Ribeiros de Águas e hoje nós vamos encerrar a série Mulheres Guardiãs das Águas, uma série especial pelo Dia Mundial da Água de 2026 e vamos falar sobre mulheres na governança da água, liderança, ciência e transformação social. Vamos refletir sobre o papel das mulheres na governança, discutir a relação entre liderança feminina, ciência e políticas públicas e destacar o impacto participativo feminino na sustentabilidade hídrica global, né? Então, governança da água, o que é? É um conjunto de processos, instituições, mecanismos de decisão que orientam a gestão de recursos hídricos. Então, envolve como se fosse um parlamento baseado em processos, em documentos técnicos, né? Esse parlamento reúne instituições e também define mecanismos próprios, como uma agenda, uma plataforma, mecanismos próprios para tomar decisões e orientar a gestão de recursos hídricos, né? Então, quais são esses elementos da governança hídrica? As instituições são públicas e privadas. O órgão público sempre participa, porque no Brasil o órgão público ele é o gestor da água, né? Políticas e legislação são fundamentais para direcionar a questão da governança, porque também nada pode ser feito que não esteja previsto em lei e norma, né? Definidos em documentos oficiais, aí ninguém inventa roda, né? Mas é preciso que nós temos boas políticas escritas, como a política de recursos hídricos, a política de saneamento básico, a política do clima. Temos boas políticas e boa legislação. Precisamos fazer elas tornar-se ação, realidade. Envolve governança hídrica, envolve participação social, né? As pessoas participam. Envolve produção científica, né? Como melhorar a questão da qualidade da água, da quantidade da água, de reduzir o desperdício, né? De ampliar o acesso. Então, produção científica se faz muito importante e mecanismos de financiamento, né? Precisa-se, não adianta nada também ter políticas boas, uma legislação consistente, a participação social, produção científica, se não tiver recurso financeiro para tornar tudo isso realidade. Então, é preciso dinheiro, sim, mecanismos de financiamento para o sucesso dos projetos. E uma boa governança da água envolve transparência, né? Então, é preciso dar transparência aos processos, divulgar também como foi feita a arrecadação, com que foi gasto, como foi gasto, como foi o processo de decisão. A participação, né, social, participação pública, participação privada, a questão da equidade, garantir que todos possam participar e a base científica para a tomada de decisões, que ninguém vai decidir baseados em achismos. Então, é preciso uma base também consistente, científica, técnica, para tomar decisões. Lembrando sempre que a água é um recurso ambiental, econômico, social e estratégico. Então, muitas vezes, nós mulheres
ficamos olhando a água como um recurso ambiental, né? Principalmente quem tem uma formação muito técnica, olha só para o lado ambiental da água, mas nós não podemos tirar o olho do todo, do econômico, do social e do estratégico para se garantir desenvolvimento sustentável. As mulheres na água e uma relação histórica. Então, este ano, a ONU, né, está trazendo aí a questão que em muitos lugares a coleta da água é feita por mulheres, algumas meninas, né, no seu dia a dia, e essa gestão doméstica dos recursos hídricos para a produção do alimento, da proteção das nascentes, das fontes de água, também tem sido realizado por mulheres. Entretanto, essas mesmas mulheres não estão nos espaços de decisão, né? Não são elas que, quando chegam os recursos para o financiamento, é que vão dizer em que precisa ser investido, principalmente para melhorar o trabalho delas, que é prover de água os lares e as instituições. Então, as mulheres, né, precisam ocupar melhor os espaços de gestão, comitês de bacia, instâncias políticas, né, e superar essa desigualdade para fortalecer a governança do uso da água, né, ou a governança sobre as decisões relacionadas à água. E o tema desse ano, água e igualdade de gênero, ele está baseado na Agenda 2030 da ONU, né, que quer se atingir os objetivos 5 e o objetivo 6, os objetivos do desenvolvimento sustentável, que fala da igualdade de gênero, e o objetivo de desenvolvimento sustentável 6, que fala da água potável e saneamento para todos. Assim, água e igualdade de gênero são agendas inseparáveis. Inseparáveis. A falta de saneamento tem impactado principalmente mulheres e crianças, né, e meninas. Então, nós não podemos, nós que já temos algum acesso aos parlamentos, não podemos esquecer das que ainda não têm e também incentivar as que ainda não estão participando desses espaços de decisão que ocupem seus lugares para decidirem também pelas mulheres que ainda não chegaram lá, né? Não chegaram, não tiveram ainda a mesma oportunidade de ocupar esses espaços de decisão. Então, a liderança feminina na gestão da água, que é o tema desse ano da ONU e é o tema também do Brasil, né, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, é que diversos estudos internacionais já têm abordado isso, que as mulheres contribuem, né? Quando elas estão nesses espaços, elas contribuem melhor nas decisões. Elas têm maior foco em sustentabilidade e fazem uma gestão mais eficiente dos recursos naturais e têm maior articulação comunitária. Mulher conversa melhor. Então, a mulher, como líder, né, ela deve sim buscar continuar nessa liderança, continuar fazendo as suas pesquisas científicas, envolver-se na gestão pública, buscar essa questão da cooperação internacional e nas organizações ambientais locais. Precisamos mesmo de ver as mulheres na liderança, né, e trazendo outras mulheres para esses espaços de decisão, que, digo, não é machismo ou feminismo. Muito pelo contrário, as mulheres têm sim um olhar para os homens também, né? Nenhuma mulher vai deixar o homem morrer de sede, né? Então, essa questão não é só machismo e feminino, é machismo contra as feministas, não é isso.
é que quando as mulheres estão no espaço de decisão, elas pensam como mulheres e elas decidem pelas mulheres. E quando os homens estão nos espaços de decisão, eles não pensam como as mulheres pensam e decidem da forma que é melhor para eles. Então, este olhar muitas vezes passa do desconhecimento dos homens o trabalho que é para determinadas mulheres manter água e a questão do saneamento em suas casas, a questão da segurança alimentar em suas casas, porque ele não participa e ele não ouve essa realidade. Então é preciso sim que as mulheres ocupem espaços de liderança na questão da gestão das águas, né? E as mulheres já estão aí também nas ciências, né, vemos, a parte de água ela é multidisciplinar e eu fico muito feliz quando, encontro profissionais formadas em geografia, formadas em história, formadas em biologia, em gestão ambiental, engenharias, muitas, né. Então é preciso sim continuar nesse desenvolvimento, nessa também cooperação com outras mulheres, né, na semana tem umas 2 semanas eu estava falando com uma mulher formada em economia, né, também ligada a essas questões hoje ambiental. E muito importante nos preparar para as emergências climáticas, né, nos, aprofundar nessas questões de clima, de mudanças climáticas que nós mulheres também teremos um papel muito importante na hora de agir e principalmente no proteger a nós também mulheres, né? Nós mulheres precisamos saber como é que nós vamos nos comportar diante de uma emergência climática, né? Recentemente nós vimos um fato muito triste de uma mãe de 4 filhos que foi arrastado, teve o carro arrastado com ela dentro numa correnteza. Então nós precisamos estar atentas, ouvir as orientações, passar informações para outras, né, de forma a preservar as nossas vidas e preservar a vida de outros e outras também. Então nós precisamos fortalecer a presença da mulher na ciência em questões de inovação, diversidade de pesquisas e soluções para a crise hídrica. Eu tenho certeza que tem muitas mulheres que têm soluções aí engavetadas num TCC, engavetadas no artigo, engavetadas aí no trabalho que deu muito trabalho produzir, né, que eu já produzi alguns trabalhos, eu sei o quanto dá trabalho, e hoje eu falo mais dos trabalhos que eu produzo, porque exige da gente estudo, exige dedicação, né, e muitas vezes são trabalhos que podem colaborar e contribuir com outras mulheres ou com outras pessoas ou trazer benefícios para a comunidade. Então eu quero incentivar vocês mulheres, né, a compartilhar esses estudos, essas informações, essas dicas, essas orientações e incentivar outras mulheres a atuarem nessa parte da ciência da água. E a participação das mulheres em instituições de água, nem preciso falar, né? Conhecemos algumas aí nas secretarias de meio ambiente, seja do estado, seja, né, do governo federal, seja do município. Então, temos visto algumas pessoas aí nessas instituições atuando nas agências reguladoras, nos comitês de bacias, né, em organismos internacionais, universidades, centros de pesquisa, organização da sociedade civil, e isso é muito bom. Eu digo que nós não podemos é deixar isso na gaveta, não podemos. Incentivar outras mulheres e levar a informação, porque a informação também salva, né? Eu sempre gosto de lembrar de Zilda Armes, da questão do soro fisiológico. Uma mulher que descobriu que misturar água
uma quantidade de sal e de açúcar poderia salvar vidas e divulgou isso daí aos ventos. E como, né, diminuiu a morte, a mortandade de crianças por diarreia por conta dessa invenção dessa cientista e essa divulgação, né. Então nós temos sim que colaborar, né, é que as informações não precisam ficar só para nós. E com as nossas informações, as nossas pesquisas, nós podemos trazer grandes transformações para a sociedade, que ela seja cada vez mais sustentável, porque hoje o que nós vemos é uma sociedade insustentável, mas eu acredito que no micro podemos fazer alguma coisa, podemos fazer e ampliando esse micro, e quem sabe teremos de verdade uma comunidade sustentável, né. E as mulheres e a transformação social. Então nós vamos ver que água hoje é questão de saúde pública. Todo mundo precisa em quantidade e qualidade adequada. Água hoje é questão de segurança alimentar, aquilo que nós estamos ingerindo, né. A água hoje é necessário para as meninas, né, na questão também da educação dessas meninas, da questão delas, terem mesmo direito à higiene, né, a higiene pessoal, a conservação ambiental, o desenvolvimento comunitário. Então mostra essa questão da participação feminina na governança da água, não é só uma questão de igualdade, mas é também de eficiência e sustentabilidade. E isso mulher sabe ser eficiente. Não vamos desperdiçar recurso, né? Vamos fazer que seja sustentável, vamos fazer que seja para todas. Então vamos sim continuar envolvendo, muitas vezes como voluntária, porque muitas vezes para a mulher não tem salário, para a mulher não tem renda, né? Mas nós podemos tirar uma hora na semana, que seja fazendo um vídeo, que seja alertando alguém, que seja dando uma assistência a uma ONG, a uma associação, de forma que a gente veja transformação social relacionada à água, a recursos hídricos. E existe ainda o desafio da inclusão feminina, né? Apesar dos avanços que nós temos, de já ter visto outras mulheres, mas ainda há desigualdade no acesso de posição de liderança, né? Eh, Tenho o meu trabalho, eu converso muito sobre outorga de uso da água, é o com que eu mais trabalho. E geralmente são homens que estão à frente das propriedades, são, né, na sua grande maioria, o produtor rural, né, e dificilmente a mulher, a produtora rural. Mas a gente vê que precisa ainda de ter mais acesso, há ainda barreiras institucionais e culturais, né, de que mulher às vezes não pode comandar isso ou aquilo, né, que esse é serviço de homem, mas hoje, eh, não existe essa questão, esse é serviço de homem e é serviço de mulher. Com o avanço que nós temos de tecnologia, né, nós mulheres ganhamos mais tempo para outras coisas, né, com a tecnologia ganhamos sim tempo livre para estudar, ganhamos tempo livre para agir e precisamos quebrar essas barreiras, né. Maior presença feminina em áreas técnicas, isso daí já me deixa muito feliz ver cada vez mais mulheres, né, nas áreas que antes eram predominantemente de homens, como a questão das engenharias, né. Ainda temos uma baixa representatividade em instâncias decisórias, né, então às vezes a gente vai conversar com quem toma a decisão, e se a gente for ver, a porcentagem de mulheres presente é muito pequena,
ou muitas vezes inexistente. Então nós precisamos ainda superar desafios com políticas de inclusão, com incentivo à formação técnica e científica. Mulher tem que ter diploma sim, mulher tem que estudar, mulher tem que ser capacitada para na hora que ela for questionada, ela dizer que ela sabe sim e tem diploma sim, né? Fortalecer a rede de mulheres na água e valorizar a liderança feminina, né? Eu falo que, para mim, não tenho concorrência feminina. Mulheres cooperam com mulheres, né? No meu ver, fulana é a sua concorrente, não é minha concorrente, né? Se está no meu leque de contatos de informações, não. Nós cooperamos umas com as outras. Existe espaço para todo mundo, né? O planeta Terra, graças a Deus, é muito grande e muito diverso. Existe espaço para todo mundo. E valorizar quando uma mulher está numa posição mais em cima, colaborar com aquela mulher. Se a mulher está com uma posição mais embaixo, colaborar com aquela mulher. E muitas vezes, né, nós temos esse preconceito de posição, mais em cima ou mais embaixo. Mas muitas vezes nós somos mulheres que atuamos, somos beneficiadas e valorizadas, muitas vezes mulheres que não têm estudo, né? Mulheres que trabalham no atendimento, mulheres que trabalham na limpeza e outros tipos de mulheres que têm acrescentado muito mais. Muitas vezes elas não têm a ciência, elas não têm o diploma, mas têm acrescentado e muito para outras mulheres brilharem, né? Mulheres que têm cuidado dos nossos filhos, mulheres que têm cuidado das nossas casas, mulheres que têm nos apoiado em diversas áreas, né? Curtido o nosso trabalho, tudo isso é apoio feminino que a gente precisa avançar e principalmente fortalecer a liderança feminina na gestão das águas. Se a gente puder votar em mulher, vamos votar em mulher. Mulher entende de mulher. E precisamos fortalecer esse futuro da segurança hídrica e do desenvolvimento sustentável, né? Vamos sim nos apoiar, né? Não sou candidata, viu? Não pense nisso, nem quero ser candidata e não sou vinculada a nenhum partido político. Isso não me atrai, não me enche os olhos. Mas eu digo assim, muitas mulheres se levantam como liderança e querendo ser lideranças, né? Então é preciso, e muitas mulheres são líder sem ter cargo e sem ter gestão. O que essas mulheres falam vale mais do que quem tem cargo e quem não tem. Então essa questão da liderança, ela é um tanto subjetiva, mas nós precisamos de mulheres lideranças formais. Precisamos ter vereadoras, precisamos ter deputadas, precisamos ter prefeitas, precisamos ter senadoras, precisamos sim ter presidentes de comitês de bacia, precisamos ter presidentes de agências de bacia, de instituições municipais, secretárias de meio ambiente. Até hoje, não conheci nenhuma mulher secretária de meio ambiente, só conheci homens secretários de meio ambiente. Então, isso daí para a gente ver que precisa, secretárias municipais, né? Porque nós já tivemos secretária estadual de meio ambiente e temos a nossa ministra de meio ambiente, mas no município fica muito mais difícil, né? Mas a gente vai avançar, porque mulher fortalecida fortalece e ajuda outras mulheres. Obrigada da sua atenção.